bem, voltando aos nossos casos de indução magnética, lei de Faraday, indutores, bobinas, não é verdade? Nós vamos então pegar mais um tópico que é importante nesse contexto, que é a energia contida no campo magnético. Quando eu ensinei capacitores para vocês nesse curso, eu mostrei que havia a presença de campo magnético numa região do espaço, por exemplo, no interior de um capacitor, gera uma densidade de energia. O fato de existir campo elétrico numa região significa que ali tem energia acumulada capaz de realizar um trabalho se for necessário, né? Hoje nós vamos fazer o mesmo com os indutores. Nós vamos pegar os indutores e vamos calcular quanto de energia está acumulada. Só que o indutor, ao contrário do capacitor, ele tem campo magnético, ele não tem campo elétrico, não é verdade? Então é a energia contida no campo magnético. Chama-se energia magnética, tá certo? E vamos começar aqui, lembrando isso que eu já falei para vocês, que da mesma forma que num capacitor tem energia acumulada, no indutor tem também. Só que agora é no campo elétrico, no campo magnético, desculpa. No primeiro era no campo elétrico. E como eu já falei, que para caracterizar um indutor, nós podemos esquecer um pouco toda a geometria dele, tudo isso, e trabalhar com o coeficiente de indutância, né? Eu deixei bem claro na última aula, uma aula só de indutância, que esse coeficiente de indutância, esse valor da indutância de um circuito, é algo que me diz, que caracteriza totalmente o circuito com relação à indução. Ele, sob variações temporais, ele é capaz de me dizer quanto de energia ou quanto de diferença de potencial ele é capaz de gerar. Muito bem, nós vamos usar isso, né? Porque nós temos que agora imaginar que eu tenho um indutor pelo qual está passando uma corrente elétrica e a pergunta, claro que ali tem um campo magnético agora acumulado. E eu quero saber quanta energia está ali dentro. Da mesma forma que eu tinha, quando eu tinha um capacitor, eu tinha corrente, eu carregava o capacitor, ficava com cargas opostas e ali criava um campo elétrico, ali também tinha energia acumulada. Muito bem. Primeiro, vamos lembrar lá que a potência que um circuito apresenta é o produto da voltagem pela corrente. Essa é a potência fornecida ou dissipada quando você tem correntes e voltagens envolvidas. E nós aprendemos que a diferença de potencial no indutor é o produto do coeficiente de indutância vezes a variação temporal da corrente. Então, L dI dt é a voltagem que tem no sistema. Vezes a corrente é a potência fornecida ou retirada do sistema, que eu vou chamar de P. A energia acumulada no intervalo de tempo dt, eu estou imaginando que num instante de tempo, essa é a potência que está acontecendo ali, que eu estou fornecendo ou que eu sou capaz de tirar. Se eu variar o tempo de dt, essa é potência. Potência vezes tempo é energia. Portanto, em um tempo dt, a energia é capaz de variar P dt. O produto da potência por dt me dá a variação da energia. Que no caso é simples, se você multiplicar por dt, desaparece o dt. Então, du é L I di. Então, se eu tenho um indutor, por ele está passando uma corrente, no instante que ela está variando, porque se não estiver variando, di é zero. Ali está passando uma corrente I e uma variação di, naquele instante, a energia contida naquele sistema variou de du. Tá certo? E esse du é L I di. Se por acaso a corrente variou de zero a um valor máximo I genérico, então eu tenho que somar todos os DUs para cada corrente. Ou seja, eu tenho que fazer uma integral dessa expressão. Então a soma de todos os DUs para cada corrente que foi crescendo no indutor me dá a energia total ali dentro quando ali está passando uma corrente I genérica. Fazendo a integral de L I di, L é constante, L é um valor, é a indutância que caracteriza o indutor, caracteriza esse circuito. A integral de I di de 0 a I é meio de I quadrado, né? Portanto, a energia contida no indutor de coeficiente de indutância L, quando por ele está passando uma corrente I, é meio de Li quadrado. Essa é a energia que está ali acumulada. Aonde que ela está acumulada? Está acumulada no campo magnético. No interior desse indutor tem um campo magnético. E nesse campo magnético,
essa energia está acumulada. Esse elemento contém nele uma energia acumulada que tem esse valor. Tá certo? Muito bem, então essa é uma expressão importante porque ela vai nos dar energia no campo que está ali contido. Se você lembrar do capacitor, você vai ver que tinha uma expressão parecida lá no capacitor com relação à carga, não era corrente, mas era a carga que estava contida no capacitor e também não é indutância, era o coeficiente de capacitância. Muito bem, antes de eu continuar, deixa eu lembrar que indutores, da mesma forma, como você tem um indutor, varia a corrente, tem uma DDP, você pode somar DDPs. Então, se eu tiver indutores em série, eles se somam como resistência, porque as DDPs se somam, não é? E se eu tiver em paralelo, eles se somam como resistência. É só lembrar que indutores se somam como resistência. O oposto, capacitor é diferente. Mas os indutores se somam como? Porque se eu tiver dois indutores e eu passar uma corrente DI dt é a mesma. Então eu tenho que a DDP, no primeiro, é L1 DI dt. E no segundo é L2 DI dt. A DDP total é a soma. Então os L se somam. Acaba sendo um L, que é L1 mais L2 DI dt. Por isso que eles se somam aqui, se somam dessa forma aqui, porque aqui a DDP é a mesma, tá certo? Isso aqui é só para lembrar que é possível associar também indutores quando a gente faz essas coisas. Mas o importante nessa aula é a energia. Então eu vou pegar algumas situações simples para a gente calcular a quantidade de energia que está ali dentro. O primeiro é um solenoide que tem N-spira, um comprimento L, nós já calculamos muita coisa e calculamos o coeficiente de indutância. Nós sabemos a indutância desse solenoide. E ela vale isso que está aqui, onde N é o número de espiras por unidade de comprimento e R é seu raio. Um solenoide pequenininho ou grande tem indutância diferente. Um solenoide curtinho ou comprido tem indutância diferente. Eu estou sempre trabalhando na forma genérica, mas indutância tem unidade, que é o Henry. Às vezes esse número é tão pequenininho, porque o μ0 é um número pequeno, não é? Que a gente gosta de falar em mili-Henry, micro-Henry, assim por diante. A energia contida aqui, como eu falei, ela é meio de Li quadrado. Então, passando num solenoide uma corrente I, quanto de energia está acumulado dentro dele? Essa quantidade. Basta substituir o L, eu tenho a quantidade de energia contida nesse campo magnético no interior desse solenoide. Tá certo? Essa é uma quantidade que pode ser expressiva, pode ser grande, apesar de μ0 ser pequeno. Nós podemos também, como eu tenho um solenoide, eu peguei um elemento de volume finito, exatamente para saber o seguinte, quanto de energia tem por unidade de volume nesse sistema, que é a chamada densidade de energia. Se eu pegar a energia total contida aqui e dividir pela área vezes o comprimento, que é o volume, eu acabo tendo a chamada densidade de energia. E se eu pegar aqui a energia que eu calculei lá atrás, não é isso? Que é o meio de Li quadrado, dividir por AL, eu obtenho algo interessante, que a densidade de energia, novamente, energia por unidade de volume contida no campo magnético, é meio de B quadrado μ0. Meio de B quadrado μ0 é a energia contida no campo magnético desse solenoide. Imagine agora que eu tenho um sistema que tem elementos elétricos e magnéticos. Nos elementos elétricos, a energia contida neles, que são os capacitores, é meio de ε0 E quadrado. E no magnético é meio de B quadrado sobre μ0. Eu posso criar, então, uma densidade total de energia, que é a parte magnética e a parte elétrica. Tá certo? Parte magnética, parte elétrica. Isso é extremamente importante. Se eu tiver numa região do espaço campo elétrico e campo magnético, ou um ou outro, ou ambos juntos, eu tenho uma quantidade de energia por unidade de volume acumulada. Acontece que em cursos anteriores ou posteriores, nós vamos aprender que a luz é composta de campo elétrico e magnético. Então, a presença de luz num espaço, como ela é de natureza elétrica e magnética, tem ali uma quantidade de energia associada. Tem uma densidade de energia que pode ser usada para muita coisa. Uma das coisas é manter a vida, né? A luz vem do Sol, interage com tudo, deposita essa energia que foi transportada na forma de campo elétrico e magnético
e nós usamos de várias formas, se transforma em energia química e todo tipo de energia que tem aqui na Terra. Então, essa é a densidade de energia no campo magnético. Toda vez que tem um campo magnético no espaço, tem associado a ele uma densidade de energia, e eu estou generalizando já, porque não sei se teremos outra oportunidade, de dizer que isso é mais geral, e normalmente a gente gosta de falar da energia eletromagnética total, que contém a parte magnética e a parte elétrica em conjunto. Um outro exemplo que eu queria fazer é o exemplo do cabo coaxial. Eu já falei para vocês que, na verdade, é bom lembrar aqui que tem muitos exemplos. Circuitos que contêm vários elementos são exemplos interessantes para a gente conseguir calcular quanto de energia está acumulado no campo magnético, também no campo elétrico. Tudo isso é muito importante. A luz é um exemplo fantástico, porque a luz é uma dessas entidades da natureza, de natureza eletromagnética, né? Por isso que a gente chama ela de radiação eletromagnética. Contém campo elétrico e magnético, aquela expressão que eu dei para vocês, mostrando que existência de campo elétrico e magnético num ponto do espaço significa uma densidade de energia, é essencial. O fato da luz ser campo elétrico e magnético faz com que ela seja capaz de conduzir energia através desses campos. E essa energia caminha no espaço, chega até nós, se converte em tanta coisa, né, que sustenta a vida, como a gente sabe. Então, é extremamente importante aquela generalização que eu fiz na transparência anterior, que é a densidade de energia quando você tem campo elétrico e magnético, e ela pode ser aplicada em muitas situações distintas. Mas o cabo coaxial também é um exemplo importante, porque afinal ele é utilizado em muitas coisas, né? Câmaras, TV, computadores hoje em dia, tudo transmitido com cabo coaxial ou fibra ótica, né? É a mesma coisa quase, porque a fibra ótica usa luz, também usa campos eletromagnéticos. Mas eu vou pegar o cabo coaxial, só para lembrar, cabo coaxial é um condutor central rodeado por um condutor cilíndrico ao seu redor. E o interessante do cabo coaxial é que ele confina o campo no seu interior. Todo o campo está aqui dentro e toda a informação trafega aqui e não joga para lugar nenhum, né? E nós temos uma situação onde eu tenho uma corrente saindo da parte interior, por isso que tem esse pontinho, e entrando na parte periférica. Então, o que está acontecendo aqui é que a corrente está circulando. Tendo corrente, eu tenho um campo magnético gerado. Aliás, o cabo coaxial foi um dos exemplos que eu usei usando a lei de Ampère para calcular. Basta você imaginar um circuito de raio R entre os dois condutores, fazer a integral de linha do campo. Isso é proporcional à corrente total no circuito. E você tira que o campo é μ0i dividido por 2πr. É interessante que esse campo ele depende espacialmente, não é uniforme o campo aqui dentro, né? Ele depende espacialmente, ele depende da posição radial que você se encontra. Então, tendo o campo, eu posso calcular a densidade de energia no campo eletromagnético no interior do cabo coaxial. Basta tomar o campo ao quadrado, meio dele dividido por μ0. E tomando esse campo ao quadrado e dividido por 2μ0, eu tenho que a densidade de energia em cada ponto desse cabo coaxial é exatamente μ0i quadrado sobre 8πr quadrado. Então a densidade de energia, o quanto tem de energia por unidade de volume no campo magnético, depende da posição radial que eu me encontro. Essa é a densidade. Se eu quiser saber a quantidade total de energia, eu tenho que multiplicar pelo volume. Só que depende espacialmente, então não é só multiplicar pelo volume do cabo coaxial. Eu tenho que criar um elemento de volume infinitesimal. Para isso eu vou criar uma casquinha cilíndrica de raio R, espessura dr e comprimento L. Então você imagina uma canequinha que tem a espessura e eu vou primeiro calcular quanto de energia tem no interior dessa canequinha, dessa casca, né, cilíndrica, que tem raio R, espessura dr e comprimento L, porque agora tem que ter um volume finito, embora cabo coaxial pode ser infinito. Mas nós vamos calcular quanto de energia tem num determinado comprimento. Como eu tenho a densidade, se eu multiplicar pelo volume, eu tenho a quantidade de energia naquele volume. E como é um elemento infinitesimal, né, eu tenho uma casquinha que tem raio R, espessura dr e comprimento L, o volume da casca é 2πr vezes dr, que é a área da casquinha, vezes L. Esse é o elemento de volume dV. 2πr L dr, tá bom? Multiplicado pela densidade de energia, que é μ0i quadrado sobre 8πr quadrado,
me dá quanto de energia eu tenho nesse elemento de volume, que eu chamei de dU, porque é um elemento infinitesimal. E a integral dele em todo o espaço onde o campo magnético existe, me dá a energia total contida naquele comprimento do cabo coaxial. Fazendo a integral, eu sei que tudo isso aqui é constante, sai para fora, a integral de dr sobre R de A a B é exatamente o logaritmo de B sobre A. Portanto, a quantidade total de energia num comprimento L que eu tenho de cabo coaxial é μ0I² dividido por 4π logaritmo de B sobre A. Vai com o logaritmo da razão dos raios. E se eu dividir por L aqui, eu tenho a quantidade de energia por unidade de comprimento contida num cabo coaxial, que é um elemento muito básico existente hoje em todas as residências, em todos os escritórios, em todo o país. Todos esses cabos têm contido nele, quando está passando uma corrente I, uma quantidade de energia por unidade de comprimento, e ela vem dessa parte do campo magnético, ela vem dessa parte de indução. Muito bem, com essa aula nós terminamos esse contexto da indução de Faraday, dos campos magnéticos, da indutância, e agora nós estamos preparados, aprendemos resistência, capacitor e indutor, estamos preparados para conjugá-los nos chamados circuitos elétricos. E isso é o que nós vamos ver no próximo bloco de aulas. Espero você lá. Tchau!